Prezados irmãos, irmãs, prezados amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Nosso desejo é que Deus esteja derramando sobre cada um de vocês muita paz, muita alegria, derramando sobre cada um de vocês que esteja cada vez mais fortalecido no coração de vocês a segurança de que Deus está com você e cada vez mais fortalecido a sua experiência pessoal com Deus, aquela experiência que te leva a crer cada vez mais, não somente que Deus existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, mas cada vez mais forte, cada vez mais claro, mais evidente, cada vez você compreenda mais que Deus está respondendo à sua oração, que Deus está atendendo à sua necessidade. Porque às vezes a gente tem uma facilidade para crer em Deus, um Deus para o outro, um Deus para outra, um Deus para problemas que não são os nossos problemas, mas nós precisamos ter fé para crer num Deus que é meu, um Deus que é seu. Precisamos ter fé para tomar posse daquilo que é meu, daquilo que é seu, porque há necessidades que são suas. Há necessidades, há problemas, há dificuldades que eu não consigo compreender. E mesmo que eu consiga compreender, mesmo que eu, entre aspas, me coloque no teu lugar e sinta a tua dor, né? Mas se eu vou interceder em seu favor, isso é importante, nós intercedemos em favor dos outros, nós oramos em favor daqueles que conhecemos, também daqueles que não conhecemos. Por exemplo, aqui, neste canal, eu oro, intercedo por pessoas, que pode ser você, que eu não conheço. Isso não importa. Eu vou interceder da mesma forma, vou pedir a Deus que te abençoe do mesmo jeito, eu vindo a te conhecer ou não. Porque o nosso objetivo aqui é que a glória de Deus seja manifestado, é que o nome do Senhor seja glorificado. E Ele respondendo a minha oração em seu favor, você vai ficar agradecido, agradecida, e o nome dEle será glorificado. As bênçãos dEle se farão presentes e Ele vai provar que Ele está vivo e que Ele responde orações. Pode ser que eu nunca fique sabendo que alguma oração minha, feita em seu favor, foi respondida. Mas não importa. Se Ele está respondendo, e Ele responde. Se você está sendo abençoado, abençoada, é o que importa. Se os conteúdos que você acessa nesse canal te faz bem, é o que importa. E Ele sabe. Isso é o mais importante. Então, se isso vem acontecendo, o nome dEle está sendo glorificado, né? É a minha oração. É sempre assim que eu peço. Senhor, me inspira para que eu possa trazer uma palavra de ânimo, para que eu possa trazer uma oração que chegue ao Senhor, que chegue aos céus, ao trono de graça e de misericórdia, e que alguém seja abençoado. Usa-me como um vaso para abençoar a vida de alguém. Diante de tanto quanto Ele tem me abençoado, de tanta paz que Ele tem me dado, como posso negar de permitir que eu seja um vaso para que Ele abençoe outras pessoas através das minhas ações, de palavras, de orações, de hinos? Mas o meu desejo sincero no meu coração é que você venha ter a experiência de falar com Ele e você chame a Ele para a tua vida.
para cura, para ajudar você nas suas decisões e para que Ele te salve e que coloque dentro do seu coração que você sinta desejo, sinta a segurança de ser um salvo, uma salva, um cristão, uma cristã segura da sua fé. Esse é o meu maior desejo, é que você tenha a sua própria experiência com Deus. Como dizíamos há pouco, eu posso me colocar no seu lugar, mas a sua oração, você falando com Deus, você que precisa, você falando com Deus, você vai falar numa intensidade de fé muito maior, de necessidade muito maior, porque é você que está precisando. Então, é muito importante que você fale com Deus. Está errado você confiar na oração de alguém? Não, obviamente que não. Mas o que nós trabalhamos, que desejamos trabalhar e que você creia, é que a fé ela vai sendo acrescentada. Nosso nível de fé ela vai crescendo à medida que nós vamos tendo experiência com Deus. Então, comece crendo numa oração, pedindo, e aí comece a ter as suas próprias experiências com Deus. E isso é gradativo, isso vai fazer com que você vá cada vez mais tendo mais fé, mais fé, mais fé, mais fé e mais fé. Até aquele momento que Ele vai te tomar e vai levar para viver na eternidade com Ele. Seja através do findar dos seus dias, seja através do rapto, do arrebatamento que Ele prometeu, promessa dele, que Ele voltaria e levaria todos aqueles que estivessem firmados na sua palavra, firmados no seu evangelho, nas palavras que Ele pregou, que Ele deixou como um guia para nós. E, prezados irmãos, seja qual for a tua necessidade, cura de enfermidade, libertação de alguma opressão, problemas que você não consegue resolver, Ele é capaz de te atender. E o mais importante de tudo, Ele não se apavora. Nós nos apavoramos, e isso é normal, somos seres humanos. E nós vamos ver numa passagem bíblica aqui, e logo em seguida vamos orar, mas aqui nós vamos ver na passagem bíblica que está em Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, nós já trouxemos essa escritura, mas que às vezes nos vem a escritura com uma nova inspiração, então vamos retomar, vamos meditar um pouco mais. A palavra de Deus é assim, é como uma mina inesgotável. Quanto mais você cava, quanto mais você pensa, quanto mais você medita, quanto mais você se insere nela, mais se aprofunda nela, mais tesouros você consegue tirar. Então, por isso que nós voltamos a algumas passagens aqui, como é o caso de hoje, que em São Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, quando Jesus acalmou a tempestade. E prezados, prezadas, muito importante, às vezes a gente se apavora diante dos problemas e depois vem aquele pensamento, eu acho que eu não sou cristão, acho que eu não sou uma cristã porque eu estou me apavorando. Sabendo que Deus pode me socorrer, eu estou apavorado. Demorei para chamar a Ele. Irmãos e irmãs, nós somos seres humanos e nós confiamos em Deus, o nosso contato com Deus é através da fé. Nós não temos Jesus hoje, fisicamente falando. Veja que os discípulos aqui eram discípulos escolhidos, selecionados. Eles estavam do lado de Jesus e eles se apavoraram. Então, que problema tem nós nos apavorarmos, às vezes, diante dos nossos problemas? Nenhum. Jesus vai nos dizer, homens, mulheres de pouca fé? Sim, mas é Ele falando e Ele está falando com tanto amor, para que nós procuremos a buscar mais fé, a experimentar mais dele, a ter nossa própria experiência com ele e buscar cada vez mais essa experiência para aumentarmos a nossa fé. É por isso que ele está chamando a mim, a você, às vezes ele nos chama de homens, mulheres de pouca fé, mas é com amor. Ele é pai, ele corrige com amor. Se ele está nos chamando, está me chamando, está chamando você,
de homens, mulheres de pouca fé? É por isso. Então, nós temos que simplesmente experimentar mais dele, e aí a nossa fé vai aumentar. Então, veja, aqui a partir do versículo 35, os discípulos estavam no mar com ele, no barco com ele, e levantou-se grande tempestade. O vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele se enchia, o barco estava se enchendo de água. E ele, e Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, não imagina o desespero deles. Estavam apavorados, discípulos de Jesus. Você está apavorado, apavorada com algum motivo, por algum motivo? Chama Jesus. Veja. E ele estava dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? Não se te dá que pereçamos? O senhor não está vendo que nós estamos aqui passando por um apuro danado? Claro que ele estava sabendo. Ele sabia de tudo, mas ele estava esperando ser chamado. E aí, ele despertando, versículo 39, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Jesus pode estar dizendo para você agora: por que você está tão temeroso, tão temerosa, tão nervoso, tão nervosa, tão ansioso, tão apavorado, apavorada? Não tendes fé? Mas ele não está falando isso dizendo que você é incrédulo, incrédula. Ele está dizendo: eu estou aqui, me chama, eu te ajudo a ter fé. Vê? Ele está chamando você para que você tenha experiência com ele, confie na palavra dele e comece a ter fé. Você deseja isso? Você tem esse mesmo desejo que eu tenho? De ter cada vez mais fé, de ter cada vez mais experiência com Deus? Tem? Você deseja orar comigo para que Deus te ajude a confiar mais nele? Porque essa é a minha oração. Você quer orar comigo? Feche seus olhos. Se você pode, e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe, ó Pai, quão sinceras são essas palavras. E quando eu digo que eu não desejo isto somente a mim, ter esta experiência com o Senhor cada vez mais, mas eu desejo também para o meu irmão, para a minha irmã. Eu desejo que o meu irmão, que a minha irmã também tenha fé, esta fé de buscar ter esta experiência com o Senhor e de ter vivências e de poder dizer: não há dúvida, não é possível duvidar do Senhor e da tua palavra. Porque quando seguimos o que está aqui neste livro, nós vemos a evidência do Senhor hoje. O Senhor se prova presente na nossa vida hoje. Responde às nossas orações de maneira que nós ficamos impressionados de ver como que o Senhor responde e ainda faz de forma tão perfeita. Por isso, ó Pai, é o meu desejo que o meu irmão, que a minha irmã que está orando comigo agora, tenha, e eu sei que muitos já têm essa experiência. O meu desejo é que eles passem a ter mais, e confiar cada vez mais, e ter mais e mais experiências com o Senhor, para que o meu nível de fé, para que o nível de fé dos meus irmãos, das minhas irmãs, se eleve a cada vez mais, a ponto de sentir aquela segurança não somente de buscar o Senhor quando tem uma necessidade física, psicológica, ou seja lá qual for, material, mas também tem uma grande segurança de salvação. Esse é o meu desejo, Pai, para os irmãos e irmãs que estão orando comigo agora. Eu desejo para mim e eu desejo também para eles. Ajuda-os, Pai, ajuda-me e ajuda-os a ter cada vez mais esta fé perfeita,
Ajuda-os, Senhor, aqueles que não têm enxergado ainda a obra do Senhor para os nossos dias, a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, chamando-nos para fora de organizações, de sistemas e nos levando de volta ao original. A mensagem que o Senhor tem nos enviado para os nossos dias nos faz isso. Coloca dentro de nós esta revelação. O meu desejo é que os meus irmãos, que as minhas irmãs, que ainda não conhecem esta mensagem, tenham o desejo de conhecer e de começar a experimentar o gozo, a alegria que é confiar em Ti, na Tua palavra e ter experiências com o Senhor. Desejo e entrego em Tuas mãos, crendo que muitas outras pessoas virão a ter esta experiência porque crerão, experimentarão e passarão a crer e vivenciar a mão do Senhor sobre elas, derramando bênçãos cada dia mais. É o meu pedido, o meu desejo, que eu entrego a Ti para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus derrame bênção sobre a tua vida. E nós nos falamos em breve, numa próxima oportunidade aqui no nosso canal. Deus te abençoe e até breve.